católico precisa saber, nós estamos vivendo um tempo de jubileu. É um tempo extraordinário, é um tempo de graça, um tempo de misericórdia marcado pela esperança, que é o tema do jubileu. O jubileu é de tradição judaica, é de tradição de raízes profundamente judaicas. Os judeus celebravam o jubileu como tempo de descanso. Descansava a terra, descansava o corpo, e até mesmo era um tempo de perdão, perdoava-se as dívidas. Então, era um tempo marcado pelo perdão. Olá, meus amigos do Atos Podcast. Uma alegria imensa estarmos aqui hoje retornando nossas atividades. É isso mesmo. Este é o primeiro episódio que nós estamos gravando em 2025. Matheus não sabia mais nem os botões onde apertar, esqueceu de tudo. A única coisa que o Matheus não esqueceu foi o caminho do Divina Comida nas férias. Boa. Matheus só não esqueceu o caminho do Divino, nosso parceiraço aqui do Atos Podcast. O Pedro já introduziu aí, eu vou na onda. Galera, visite o Divina Comida. Tá aparecendo aqui o QR Code na tela e você vai conferir as delícias que o Divina pode proporcionar a você e a sua família. Talvez aquele almoço de negócios, né? Convido o sócio, né? Amigos de trabalho para almoçar lá. Self-service maravilhoso. À noite você pode levar a sua família também, se confraternizar com amigos, aquele happy hour com à la carte diversificado. E também aquele rodízio de pizzas que o Matheus, não dispensa. Então, Divina Comida, parceiraço aqui do Atos Podcast. Mas como eu estava falando, Pedro, é uma alegria grande, né, cara? A gente gravar essa temporada 2025. Mais um ano, né? Mais um ano, se Deus quiser. Completando aí já em março, 3 anos do Atos Podcast. 3 anos já. Vim na mesa aqui com o Neto, aguentando o Matheus e aqui. sendo simpático. A gente se aguentando aqui, né, cara? O casamento é assim, né, padre? A gente sempre faz referência a casamento, porque é um relacionamento ali que exige muito, né? É o próximo mais próximo. Próximo mais próximo, é aliança. É uma aliança. E às vezes eu tô mais próximo ao Pedro do que da minha 3 esposa. anos atrás o Neto tinha cabelo, padre, pra você ter ideia de como foi estressante essa jornada. Nem tanto. Nem tanto. Momentos de intimidade. Exatamente. Tá bom, voltando. É isso. Então nós vamos trabalhar muito esse ano para que eu possa fazer um implante capilar, gelo. Galera, mas sem brincadeira agora, esse ano promete, tem muita coisa boa, Pedro, para acontecer aí, né? Pelo menos a gente está planejando e com a graça de Deus vai sair do papel e você vai acompanhar aqui tudo que a gente vai trazer de novidades e também a gente proporcionar ainda melhores experiências com o que a gente já oferece para você. Então já deixa o like e se inscreve no canal, Pedro. Exatamente. Então programação continua aí, a gente está voltando com tudo. Então acompanha toda a nossa programação aí, que é quase que diária aqui com vocês, que vem muita coisa boa por aí. É isso aí. E para iniciar esse ano de gravações, uma grande figura hoje aqui conosco, mas que antes eu quero dizer que nós estamos aqui bem servidos com o cafezinho Xerimbão. Café Xerimbão. Padre, tintim aqui. Xerimbão, esse é um café, padre, de Minas Gerais. Lá da Serra da Mantiqueira. Xerimbão do nosso amigo César Escófano, proporcionando aqui essa delícia de café para um bate-papo também de alto nível. Gente, como eu ia falando, então, estamos recebendo hoje aqui... Mas Xerimbão do Lago Jacareí. Do Lago Jacareí, rapaz, é uma informação. A gente passa 2 semanas sem gravar, né, Pedro? A gente fica enferrujado. Mas tem que ser o Xerimbão de onde, Matheus? Lago Jacareí. Lago Jacareí, exatamente. Padre, porque existem outras Xerimbão, mas não são tão bom como a do Lago Jacareí. Exatamente. Então é isso, gente. Hoje estamos aqui com o Padre Francisco Júnior. Ele é sacerdote sacramentino, reitor do Santuário Arquidiocesano de Adoração. Padre, seja bem-vindo. Obrigado, Neto. Obrigado, Pedro. Bom demais estar com vocês. E é uma alegria estar com cada um de vocês que estão nos seguindo nesse podcast dos Atos. Atos que revelam a grandeza de Deus, a beleza de Deus do mundo. É isso aí. A nossa intenção é essa. A minha face é a do Pedro, não revelo tanta beleza, mas espero que a palavra de Deus, ela... É porque o Matheus está nos bastidores, né, Matheus?
Mas, Pedro, é o seguinte, o padre disse aqui nos bastidores que não tinha muito costume com comunicação, mas a voz dele já deu para perceber. É aveludada, aveludada, né? viu? Bonito. Padre, eu acho que a gente vai fazer um teste com o senhor aqui pro Atos. Bom demais. Compor o time aqui do Atos Podcast. A gente faz como os mineiros, bom demais da Bom demais. Gente, antes da gente começar aqui o bate-papo, só fazer referência aos nossos outros parceiros, Imobiliária Mota da Costa, sempre aqui conosco, de onde nós gravamos aqui, onde está instalado o nosso estúdio, aqui em Fortaleza, no Ceará. Segue aí a imobiliária, aqui o QR Code. E se você quiser um imóvel para alugar ou quer colocar o seu imóvel para locação, procura a Imobiliária Mota da Costa, que tem toda a solução para você, tá bom? Esses são os nossos parceiros e nós agradecemos muito e também deixamos aqui um apelo para você que está assistindo a gente, que quer ajudar o Atos Podcast a seguir a sua missão, esse apostolado. Pedro, como é que faz? Manda um e-mail lá para atospodcastoficial@gmail.com, então entra em contato com a gente nas redes sociais. Tudo é o Atos Podcast Oficial que você vai achar lá. É isso. E também a sua oração, né? Sempre rezando aqui, intercedendo por nós. Padre Francisco Júnior. Padre, o senhor estava me dizendo que é de Maranguape, né? De Maranguape, da terrinha do Chico Anísio. Cidade linda, pertinho de Fortaleza, aquele clima de pé de serra. É uma cidade deliciosa, uma cidade onde a gente encontra realmente aquele ambiente de Deus, né? A matriz no centro. Nossa Senhora da Penha, né? Nossa Senhora da Penha, exatamente. Da Penha. Eu não sei se foi o padre Rafael que esteve aqui conosco, que falou que é uma fala, eu acho que é do Chico Anísio, ou é do Didi, não sei, que o Didi também... Não, o Didi é de Sobral, né? Sobral. Então deve ter sido o Chico Anísio, que disse que Maranguape, Fortaleza é aquela cidade que fica na região metropolitana de Maranguape. Mas antigamente Maranguape tinha uma influência incrível, né? Por conta daquelas fazendas de café, tinham grandes, né, fazendeiros, tinha... Grandes café, sobretudo cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar. Lá tem a Ipioca, é de lá. Isso. Então, é realmente uma região marcadamente... com a presença de grandes fazendas. É linda, é uma região muito bonita. É muito bonito. O que eu acho muito bacana também em Maranguape são os casarões antigos, né? Sim. Arquitetura antiga. Se preservou muito, dos poucas regiões aqui na região metropolitana, Maranguape tem uma preservação bonita. Exatamente. É uma cidade que eu vou, e eu vou até com certa frequência por conta do trabalho, e que eu me sinto verdadeiramente numa cidade de interior. É verdade. Né? Você vê aquelas construções, né? Aquele modelo antigo, né? Nossos queridos maranguapenses que estão nos participando conosco. Aí vai um abraço grande e a bênção especial. Obrigado a todos. E quer dizer que o senhor cresceu lá? Cresci lá. Eu sou de lá, o Colégio Anchieta, onde eu passei parte da minha formação, a própria Igreja Matriz da Penha, onde eu fui batizado. Então, é a cidade realmente onde eu tenho minhas referências da minha infância, da minha juventude. E aí, como é que os primeiros passos na fé cristã também foram lá? Foram. Lá eu conheci o Monsenhor Mauro, quem é de Maranguape sabe, é um grande sacerdote já falecido, um desses grandes padres de aldeia. O Monsenhor Mauro foi meu professor de religião e lá eu tive os meus primeiros experiências realmente de Deus, lá naquela comunidade. Sim. E como é que surgiu o chamado ao sacerdócio? Chamado ao sacerdócio é uma pergunta sempre que toca muito o coração da gente, Neto, Pedro. É uma experiência que a gente realmente não sabe muito como explicar. Quem marcou a minha experiência de chamado especificamente foi Dom Aldo. Não sei se vocês já ouviram. Pagotto foi meu primeiro formador. Foi a partir de um encontro que eu tive numa capela, Santa Luzia, região do Cágado, que era de Maranguape e hoje é de Maracanaú. E lá na capela de Santa Luzia tive experiência de encontro com jovens. De lá me chamaram para um encontro vocacional no Seminário da Prainha e lá eu conheci Dom Aldo. Dom Aldo, então, foi aquela pessoa que apaixonava a gente pelo amor dele, pela experiência como ele pregava o evangelho. Grande oratória, né? Grande, um homem de Deus. Um homem, parece que Deus jogou todos os dons naquele coração. E Dom Aldo apaixonava a gente e me apaixonou para o ministério, para a entrega à vida sacerdotal. E eu comecei o caminho vocacional
no seminário, no Santuário Arquidiocesano, e aí, de lá, foi só na graça de Deus. Entendi. Hoje o senhor é sacerdote sacramentino e também é reitor do santuário, né? Agora, essa ordem dos sacramentinos, o senhor conheceu nesse momento que o senhor estava fazendo essa experiência vocacional? O senhor foi porque era da arquidiocese, né? Esses encontros. Interessante, Neto, Pedro. Para muitos que estão nos seguindo, para os padres também, que certamente nos seguem no Atos Podcast, eles devem conhecer a experiência antiga da chamada linha 1 e linha 2. Existia aqui na arquidiocese 2 linhas vocacionais. A linha 1 eram os encontros vocacionais de toda a arquidiocese e linha 2 eram os encontros específicos nas congregações. Então, linha 1 encontrávamos todas as congregações, a arquidiocese juntos no seminário. E de lá, cada um ia escolhendo se era jesuíta, se era sacramentino, se era diocesano. Hoje em dia não tem mais essa experiência. Cada congregação faz a sua própria experiência. Mas aí eu encontrei na arquidiocese a experiência com o Dualdo, e de lá, eu encontrando a congregação dos sacramentinos, segui esse caminho. Entendi. Agora, o detalhe, essa proposta, como o senhor falou, que hoje não existe mais dessa forma, né? Cada ordem faz o seu vocacional. Faz o seu vocacional. É bonito, viu, Neto? É uma experiência a se retomar. Pois eu fiquei pensando aqui, quando o senhor falando, porque você faz um rebanhão ali. Exato. Né? E você tem o contato com outras que, de repente, você poderia não ter caso não fosse aquela oportunidade, aquela circunstância, né? Exatamente. Eu acho que a experiência antiga poderia nos iluminar hoje para a arquidiocese que nos escuta nesse programa, que é um programa netamente que proclama o Evangelho. E eu quero agradecer a Deus por vocês, agradecer aos nossos seguidores por estar nos apoiando, por estar nos sustentando, porque isso é o nosso coração, o Evangelho é o nosso coração. E eu acredito que essa forma de evangelizar as novas vocações de hoje poderia ser uma oportunidade grande de conhecer os vários carismas da igreja. Aqui a gente recebeu muitos carismas da igreja. É tipo um feirão de carisma, né? É um feirão. Gostei. Aquela porta ali, você entra no sacramentino, você entra no jesuíta. Exatamente. Mas é bom isso, é bom. E até ajuda as congregações a retomarem vocações, né, também. Porque acaba que hoje, com o veículo da mídia social, algumas congregações sabem usar e ganham muita tração, mas tem muitas outras que demoram um tempo a mais para se atualizar e acaba perdendo força vocacional, porque também acaba que tem que caminhar com as próprias pernas, né? Se torna um apoio, né? Um apoio conjunto. É muito legal. A experiência antiga pode nos ajudar. Quem sabe a arquidiocese retoma essa grande experiência desse feirão das vocações. E o que chamou a atenção no senhor nos sacramentinos, propriamente dito? Pedro, o que me chamou a atenção foi a Eucaristia. Celebrar a Eucaristia é algo que me apaixona. Isso quando muito jovenzinho, com 14, 16 anos, obviamente todo católico é um apaixonado pela Eucaristia. Mas a minha vocação específica foi isso, foi encontrar no altar uma experiência privilegiada de viver minha vocação. O altar, para mim, é o ponto de partida, o ponto de chegada. É minha paixão. Sim. Mas o senhor já tinha essa adoração já pessoal com a Eucaristia? Ou foi a partir desse momento que o senhor conheceu, teve contato com os sacramentinos, que despertou isso aí? Neto, eu acredito que todo carisma que nós temos, qualquer que seja, ele é inato. Ele nasce de um chamado que Deus coloca no coração. Talvez eu não sabia muito bem como manifestar essa experiência. Os sacramentinos foram e são essa forma de revelar. Eles revelaram para mim o que Deus colocou no meu coração. Então eu tinha no meu coração esse chamado, essa vontade de bem celebrar, essa vontade de conhecer maior a Eucaristia desde o início, mas talvez eu não conhecia muito bem como era isso. Então os sacramentinos me revelaram essa expressão de Deus que é a Eucaristia. Perfeito. O senhor colocando dessa forma, o senhor coloca muito bem um pouco daquilo que é a teologia dos carismas, né? Exato. Que é exatamente porque as pessoas às vezes
o católico, o cristão, às vezes patina muito em relação a carisma, né? E fica, qual é o meu carisma? E às vezes as pessoas vão se questionando tanto, aí acham que é algo que vai consumindo a pessoa, né? vai consumindo e a pessoa às vezes está ali na cara e a pessoa não E enxerga. também tem outra confusão que acontece muito hoje em dia por conta do fenômeno das novas comunidades, que é confundir vocacional com o vocacional da comunidade também, que é outra realidade, né? Então, que eu acho que deveria mudar os nomes para ficar mais claro para o pessoal, que acaba muita gente patina de não entender o que é, que o vocacional da arquidiocese tem um fim e o vocacional da nova comunidade tem um outro fim, né? Isso é verdade. Hoje obviamente, e o Dom Gregório, ele nos nossos encontros, ele é muito sensível a isso. Hoje nós falamos de uma nova vida religiosa que se desponta. É uma nova vida religiosa. As congregações antigas, as congregações tradicionais, elas têm sua missão, é linda, eu faço parte, sou apaixonado, mas tem que considerar que existe um grande movimento de uma nova vida religiosa. É o que o Pedro fala, essas novas comunidades que vão crescendo, que vão assumindo outros carismas, ou fazendo crescer outros carismas. Então, eu acredito que o vocacional, o chamado, a vocação, vocare, significa chamar, é para todo cristão, para todo batizado. Agora, e o que o Neto comentava, que eu achei muito interessante, nós já temos isso, você já tem, todos nós já temos no coração um carisma, um chamado. O carisma ele é dado no batismo. Então, você recebe o carisma. Então, cada instituição, ela vai revelar, ela vai desdobrar. Sabe o que é desdobrar? Vai desdobrar esse carisma que está dentro de você. Então, se você está buscando o carisma, recorde primeiro. Busque o carisma dentro de você, não dentro de uma instituição. O carisma está com você. A instituição vai te ajudar a desdobrar esse carisma que você tem dentro de si. Sim, perfeito. Padre, antes da gente adentrar aqui no nosso tema central da nossa conversa, que é o jubileu, falar um pouquinho sobre a sua ordem, né, dos sacramentinos. Como é que surgiu, por quem foi fundado, como é que é, um pouquinho da história. Obrigado, Neto, da oportunidade de falar dessa coisa que sou apaixonado. Fazem 2 meses que eu estive, já é a 4ª vez. Como estou hoje no Conselho Geral da Congregação, periodicamente nós temos um retiro na Terra do Fundador de São Pedro de Loemar, que foi canonizado em 1962, no início do Vaticano II, quando João XXIII queria... Recente, né? João XXIII, ele, quando abriu o Vaticano II, ele tinha uma coisa muito clara: precisamos retomar de forma profunda a liturgia, a Eucaristia para as comunidades. E aí ele escolhe São Pedro de Loemar como o apóstolo da Eucaristia. E aí já era bem-aventurado, canoniza São Pedro de Loemar. A congregação ela nasce em 1865, se eu não me engano, nesse período, e ela nasce no desejo de dar uma resposta a um momento doloroso de uma França pós-Revolução Francesa, de uma França marcada por uma quantidade de experiências dolorosas contra a Igreja. Então, ela nasce um desejo de colocar a Eucaristia como um alimento para que nós pudéssemos retomar a vida religiosa, a vida de Deus, a vida centrada no coração eucarístico do Senhor. São Pedro de Loemar é o apóstolo da Eucaristia, como pensamos toda a Igreja, e no final do século XIX, ela nasce com essa proposta, fazer com que a Eucaristia seja o centro da vida da Igreja. Isso retomado no Vaticano II. Exato, era isso que eu ia falar, né? E a Eucaristia que desde sempre foi e será, né? O início e o fim, né? da vida da Igreja. Agora, ele é francês. Ele é francês, do sul da França, a cidade de Lamir, perto de Lyon, de Grenoble. Entendi. E rapidamente se espalhou, cresceu. Rapidamente se espalhou, sobretudo porque a vocação da Eucaristia ligada à adoração, que é uma das grandes missões nossa, se espalhou pelo mundo. Nesse contexto, nós temos a construção do Sacré-Cœur de Paris, e a partir desse grande sentimento de recomposição, de
reparação, reparar o coração de Jesus. É nesse contexto que explode no mundo todo um sentimento eucarístico. E aí, em todo mundo, esse desejo de adorar o Senhor, de estar com o Senhor, de celebrar a Eucaristia, reforça a vocação da congregação no mundo. Agora, padre, uma coisa interessante é que nasce na França, mas hoje a França se distanciou um pouco dos princípios basilares ali da igreja, né? Então, como é que é isso para vocês que tem um berço francês ali, né? E outras tantas congregações que surgiram na França, né? Verdade, Santa Teresinha, se falaram dos santos, outros tantos santos que existem. Joana São d'Arc. Vicente Paula, Joana d'Arc. É um país que dá tristeza de algumas coisas, com todo o respeito à cultura francesa, com toda a delicadeza ao povo francês, que eu sou apaixonado, mas assim, dá tristeza. Nos último ano, eles fizeram a infelicidade de aprovar constitucionalmente o aborto. Aquilo ali foi um tremendo, uma facada no coração, uma tristeza grande que deu para nós, católicos, cristãos, para toda a cristandade. Depois os Jogos Olímpicos, com aquela coisa horrorosa de misturar, brincar com a ceia. E são situações que, para nós, cristãos, com todo o respeito, com toda a sensibilidade do mundo, a gente precisa falar que não é a melhor coisa. E a França se tornou esse ambiente averso, um pouco averso, em geral, à fé cristã. Contudo, nós temos coisas bonitas. Para vocês terem uma ideia, no último ano, houveram uma enxurrada de jovens nos mosteiros franceses. Enxurrada fazendo experiência ou fazendo retiros, mais que experiências religiosas, mas uma enxurrada de peregrinação de jovens aos mosteiros. Uma quantidade incrível de jovens. Mas isso não sai nas notícias, né, padre? Eu tive isso quando eu estava lá na França, saiu algumas coisas na mídia francesa. Então, uma enxurrada de jovens franceses indo para, e sobretudo homens. A questão da masculinidade, a questão dessa questão do masculino no mundo onde o masculino ele tem sido questionado demasiadamente. Então, os homens têm buscado de forma muito forte a experiência religiosa. Essa questão do virtus e do varão é uma coisa bonita para se pensar. Muito bonita. Eu acho que é um ciclo, né? É cíclico isso. À medida que a humanidade vai se distanciando, vide o iluminismo, né? Toda aquela proposta, chega um ponto que o homem parece que bate com a cabeça na parede e diz, rapaz, não, vamos voltar. Aí volta. Mas sempre volta para Deus. Sempre volta para Deus, né? E isso é um dado muito interessante. É um dado, apesar dessa experiência que o Pedro falou, de uma França marcada, mas existe alguma coisa... A Europa como todo, né? A Europa como todo, né? A Europa como todo. Vocações, nós sacramentinos estamos praticamente zero de vocações. Algumas vocações na Holanda, eu estive lá agora 2 meses atrás, na Holanda, na Bélgica, mas na Itália praticamente nenhum, na Espanha, toda a Europa do Sul está muito sofrida. Então, assim, precisamos nós ter a coragem de reevangelizar. Me perdoe os europeus, mas com todo o respeito do mundo, nós, latinos, temos muito o que oferecer à Europa. Muito. Sim, sem dúvida. Padre, sacramentino, referência a sacramento, né? Ao Santíssimo Sacramento. Ao Santíssimo Sacramento. Nós assinamos SSS, Societas Santissimi Sacramento, Sociedade do Santíssimo Sacramento. E esse carisma, essa devoção central à divindade de Jesus na Eucaristia, como é que se desdobra o apostolado de vocês? Seria em forma dos templos para adoração, formações, fazer, como é que dá o nome? Reparos, né, às agressões que Jesus sofre no Santíssimo Sacramento. De que forma se desdobra o carisma? Neto,
o que nós falamos, buscando também, com toda a simplicidade, obviamente, e tem muita gente que conhece muito de Eucaristia, mas a gente gosta de dizer que buscamos ser especialistas da Eucaristia. Essa é a nossa vocação. Fazer com que a Eucaristia seja bem celebrada, fazer com que o mistério seja bem entendido, fazer com que a inteligência da Eucaristia seja alcançada. A inteligência, a palavra inteligência, na palavra latina, intellegere, ler por dentro. A palavra inteligência é intellegere, ler por dentro. Então, ler por dentro esse mistério, conhecer esse mistério e manifestar esse mistério. Essa é a nossa grande missão. Acaba abarcando, desculpa, padre, abarcando toda a missa, né? A liturgia da... Toda a celebração eucarística. Né? A celebração. Fazer com que a celebração eucarística seja celebrada plenamente, seja ela na liturgia cultual, seja ela na liturgia da vida. E aí os santuários, como o nosso santuário arquidiocesano, tendo como uma forma privilegiada a adoração. A Eucaristia, celebramos a Eucaristia e prolongamos o mistério celebrado na adoração. Ou seja, a Eucaristia é um mistério central. E a partir dele, o Senhor permanece para que a gente possa continuar rezando esse mistério celebrado. E aí nós temos retiros, nós temos casas de retiro, nós temos colégios, nós temos casa de sacerdote. Eu conheci uma casa de sacerdotes que os padres cuidam. Às vezes um sacerdote está precisando ser cuidado psicologicamente, ou mais a ajuda psicológica. São mais enfermos. Isso. Lá em Kandy, no Sri Lanka. Sim. Eu estive lá em missão há uns 3 meses atrás e conheci essa missão linda em Kandy, que é uma das cidades perto de Colombo. Então são várias ações que nós temos sempre ligadas à Eucaristia, à celebração da Eucaristia. Pouca coisa, né? Dá para ver que é bem simples a vocação. Cuidar do principal tesouro que a igreja possui, né? Exato. O maior patrimônio da nossa fé. Padre, agora a sua opinião, como é que o senhor enxerga o homem e a mulher modernos hoje frente ao mistério de Jesus na Eucaristia? Seria uma dificuldade de fé ou de formação, ou os dois? Nossa, que pergunta maravilhosa. Que pergunta linda. Linda pergunta. Tem algumas camadas. Primeiro, existe uma dificuldade do homem moderno estar desconectado da experiência original da celebração eucarística. O que é a celebração eucarística? Na tradição do Concílio de Trento, Trento utiliza uma palavra muito bonita, até hoje linda, e a gente precisa respeitar Trento, cuidar de Trento, de um concílio muito sábio na Igreja Católica. Pouco falado, né, padre? Pouco falado. Trento utiliza a palavra representatio, representação. Mas a palavra representação não como um aspecto da representação teatral, mas utilizando etimologicamente, eu gosto de trazer a palavra etimológica, a gente entende melhor. Representatio, reapresentação, apresentar-se de novo. A Eucaristia é uma representação. Não no sentido representação teatral, mas reapresentação. Ou seja, nós como diz os franceses, desbussulamos. Nós desubicamos, como diria a língua espanhola. Perdemos o tempo e espaço de hoje e entramos noutro tempo e espaço. A Eucaristia é irromper a eternidade. É muito mais do que uma celebração de bons amigos, de boas vontades, de bons desejos humanos, é muito mais que isso. Eucaristia é um salto para a eternidade. É algo que me enche de empolgação, porque Eucaristia é isso. Eucaristia não é uma celebração de boas vontades, de bons ritos, mas é um salto à eternidade. Quando você celebra a Eucaristia, você sai do seu tempo e lugar e você se transplanta no outro tempo e lugar. E esse outro tempo e lugar é o Calvário, é a celebração do mistério, é contemplar face a face o Senhor. É viver o Kairos. É viver o Kairos. Sair do Cronos e viver o Kairos. É outro tempo.
não é só chegar à missa, levar meus problemas, não, você sai dos seus problemas. É um tempo em que você não tem que levar nada, senão você mesmo. Viver aquela experiência. Viver aquela experiência. Na tradição neurolinguística, quando eu estudei doutorado em Colômbia, minha tese era trabalhar a linguagem como ponto de partida desse caminho de transgressão do tempo. Ou seja, para nós, a forma de transgredir o tempo é a linguagem, é a palavra. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. É na liturgia, na celebração, que eu transgrido o tempo, que eu rompo o tempo. Então, é a palavra, é a Eucaristia, é essa palavra que se fez carne que rompe o nosso tempo, o nosso crono, para me levar ao eterno, ao Kairos. Então, a Eucaristia é uma coisa tremenda. Entrou até na metafísica aí. É metafísica. É metafísica. Isso fez em Colômbia, na Alemanha? Não, Colômbia na Colômbia Raveriana. Tá. Raveriana. Aqui, espanhol, né? Espanhola. Né? Sim. Que profundo, viu, padre? É uma experiência tremenda. Profunda, e eu acredito que nós entendemos o que é melhor. Não é só uma coisa muito complexa, não. É ao contrário. É uma experiência que tem o desejo nosso. A gente tem um desejo tremendo disso. Tem um desejo de experimentar a eternidade. A sede de Deus, né? É a saudade pela eternidade. Nós temos. Então, a Eucaristia é o teu encontro com a eternidade. Tem uma canção da comunidade Shalom que tem um trecho que ela fala assim: o eterno vem o tempo tocar. Ah, que lindo. Eu acho poesia isso. Pura poesia. O eterno vem o tempo... É isso, né? É isso. O eterno é Ele. E Ele toca o nosso tempo e transforma o nosso tempo em eternidade. O que falta para o católico hoje dar mais valor à Eucaristia? Vergonha na cara. Fora isso. Gostei, Pedro. É bem direto. Tá na catequese, na formação, né? Realmente se reconectar com a grande tradição. E isso exige muito esforço intelectual. Exige esforço intelectual, porque nós só amamos o que conhecemos. É uma palavra, só amamos o que conhecemos. Então não adianta. Quando você está em outras culturas, você vê muitas vezes um conhecimento catequético muito profundo. E às vezes, para a nossa tradição, talvez, quando eu estava na Itália, estava fazendo um curso de psicopedagogia e acompanhava os neocatecumenatos. E quando a gente conversava com eles, eu percebia, meu Deus do céu, sabe hebraico, conhece a linguagem grega, aprofunda isso, aprofunda aquilo. Muito conhecimento. Muito conhecimento. Essas experiências que nós vivemos, elas são muito profundas. A celebração eucarística vem de uma tradição de anterior à experiência cristã. É a Páscoa hebraica, é o Pessah hebraico. Vem de uma tradição anterior ao próprio Pessah hebraico, porque nasce de culturas mesopotâmicas. Então, assim, é uma coisa muito grande. Padre Júnior, então só vai entender a Eucaristia quem é intelectual, inteligente? Não. O seu José lá no interior tem aquela devoção, tira o chapéu e reza, né? Exatamente. Ele tem um fio de ouro da fé. Está inscrito no coração do homem. Fio de ouro da fé. Que com uma pequena palavra, com a catequese, ele entra muito mais do que outros. Às vezes os cultos, né? Os cultos, ou qualquer um de nós que supomos que sabemos Eucaristia. É verdade. Tem uma história de São José Maria Escrivá, que ele estava confessando, né, um dia, numa igreja, ele começava a confessar frequentemente lá. E aí toda vida que ele estava lá no confessionário, ele ouviu um monte de barulho de lata. E aquilo começou a incomodar ele, que ele queria saber o que era aquele barulho de lata. Aí chegou um dia, ele, rapaz, vou esperar o barulho de lata e vou lá ver o que é. E aí ele ouviu o barulho de lata e correu para ver o que era. Quando ele chegou lá, ele olhou para um rapaz, era um rapaz que vendia leite, carregava leite nas costas. E aí ele parava, baixava o leite na porta da igreja e falava: "Oi, Jesus, aqui é José, o leiteiro." E aí botava o leitezinho nas costas e ia embora. E aí ele falou: "Aquele homem amava mais a Eucaristia do que a mim mesmo. Do que eu conseguia amar a Jesus." Que aí ele termina concluindo falando, né? Que nós possamos ser como esse José. Na correria do nosso dia, a gente passa na porta da igreja: "Oi, Senhor, aqui é o Pedro, estou correndo, vou embora." Então é esse mistério, né? Talvez ele não soubesse teologia, talvez ele não soubesse uma série de coisas,
mas ele sabia que ele era o centro da vida dele. É lindo. Adélia Prado, que eu sou apaixonado, Adélia Prado, ela faz uma teologia bem pé no chão, e as poesias dela trazem essa experiência do cotidiano que nos faz entender esses conteúdos tão difíceis teológicos. Mas eu concordo. Para além dos grandes conteúdos, das grandes teologias, qualquer um de nós, e todos nós, batizados, temos em nós já a configuração, o DNA para entender esse dom, porque é Deus que derrama no nosso coração. Agora, precisa ter a vontade, o desejo para conhecer, aprofundar, porque aquela pergunta que você fez, Neto, como que o homem moderno pode entender o que estamos vivendo hoje? Muitos dizem, a missa é muito cansativa, eu vou para a missa, o padre fica falando, é tudo a mesma coisa. Meu Deus, escutar que uma missa é tudo a mesma coisa. Quanto a gente não escuta isso? Para que tudo é a mesma coisa, todo dia é a mesma coisa. Realmente é porque não se abriu para adentrar nesse eterno que está te tocando. Ao mesmo tempo, padre, a gente, graças a Deus, nós temos e vemos, né, vários testemunhos, né? Seja, eu, por exemplo, conheço, tenho amigos tanto no pessoal, os carismáticos, como também nos tradicionalistas, e conheço testemunhos de ambos, né, ambos os lados aí de experiências, né, dentro da igreja, que eram pessoas que não viam sentido na Eucaristia, na celebração da missa, e depois de uma experiência com Deus, seja pela atividade carismática, ou seja pela doutrina, pelo conhecimento da fé, como os tradicionais fazem, encontraram na Eucaristia assim, a razão hoje e professam essa fé. E isso é muito bonito, né? E mesmo nesse mundo hoje, que busca tanto o racional, né? A explicação, a ciência, né? Você vê pessoas letradas que têm o seu encontro com Deus, às vezes de uma forma simples, e passam a ter um entendimento, pelo menos de forma experiencial ali, do que é a Eucaristia. Mas aí nesse sentido eu queria perguntar ao senhor, parece que nas últimas décadas o acesso à Eucaristia parece que ficou mais fácil, me corrija se eu estiver errado, principalmente pós-Concílio Vaticano, né? Que aí parece que teve mais acesso à população, inclusive por meio das manifestações de adorações, a adoração ao Santíssimo, que parece que antes não era muito essa prática, né? E corre-se o risco de cair numa banalização? E quais seriam os cuidados para não chegar a esse ponto? É um tema bem delicado. A celebração eucarística é, sem dúvida, uma celebração para batizados. Na grande tradição, você fazia um caminho do catecumenato e até antes do batizado, você não podia participar da Eucaristia. Então, ali quando dava um determinado momento, os catecúmenos eram retirados da celebração. E só participava da celebração aqueles que eram batizados, só os batizados. E aqueles que tinham uma experiência forte no contexto da igreja primitiva. Isso foi mudando com o tempo, foi mudando e o mundo se tornou cristão e a igreja se tornou um espaço público onde todos têm o direito de entrar. Todos. Eu sou batizado, tenho o direito de entrar e tenho fé, não tenho fé, eu tenho o direito de entrar. Então hoje, a igreja, a celebração, a gente percebe que existem, sem dúvida, uma grande quantidade de pessoas que cada vez mais fazem uma experiência com a Eucaristia e aprofundam essa experiência, mas existe uma grande quantidade de pessoas que vão à Eucaristia, às vezes porque é sétimo dia, aparece uma vez ou outra, perdidos, não sabe às vezes nem o momento de levantar, o momento de sentar, o momento... Então, o que fazer para isso, né? É buscar realmente um caminho de catequese, um trabalho de catequese exigente. A igreja precisa ofertar cada vez mais
um caminho de catequese mistagógica, catequese do mistério, para que cada vez mais as pessoas entendam o que está vivendo, experimente o que está vivendo. Eu acredito que é um caminho, é buscar realmente fortalecer a catequese eucarística para que as pessoas possam entender e experimentar aquilo que você falou, tantas, sejam tradicionais, sejam carismáticos, sejam, enfim, outros estilos, experimentem, entendam e vivam essa experiência eucarística. Agora, padre, o problema me parece que às vezes vem de abusos de parte dos próprios padres, né? E às vezes acontece. Muito. A gente tem... Infelizmente, né? Infelizmente. Quando eu estava fora do país também, um irmão em Liverpool, onde eu estava, mostrou assim, padre, o que é isso aqui? É no Brasil? Um padre de patinete... Eu disse, no Brasil, não sei inglês, não. Eu acho que era uma rifa da moto, uma coisa assim, aí o padre entrou na igreja para fazer a propaganda da rifa. Coisa absurda, uma coisa cara. Completamente... Você... eu não sei onde, como pode nascer de uma coisa tão linda, como a gente estava falando da Eucaristia, algo tão especial, tão tremendo. Mas eu concordo que todo cristão católico batizado tem esse dever de preservar, de zelar pela Eucaristia. Ou seja, a gente não pode só esperar que o bispo corrija, por exemplo, algum fiel ou algum padre, sacerdote que cometeu algum abuso. Mas todos nós temos que estar ali zelosos, não? Sim. O problema é o seguinte, você corrigiu um padre, meu amigo, tem que levar uma cacetada de volta, que é um problema. Que, tipo assim, não, na verdade, o que eu acho é o seguinte, existe hoje, na minha opinião, uma confusão entre leigos e religiosos ali. Então, para mim o que aconteceu foi o seguinte, o religioso se descolou muito do leigo há muito tempo atrás e nunca houve esse caminho de volta de forma saudável, e o que aconteceu hoje foi um atropelamento, um reencontro atropelado. Porque o que acontece é o seguinte, os leigos têm que entender que eles são leigos, que existe um limite do ser leigo ali, você não é religioso, você é um leigo. Se você for consagrado à comunidade, você é um leigo. Se você é um leigo, você tem que entender que o seu papel é um leigo. Por quê? Porque existem outros milhares de problemas para quem é leigo resolver. Porque provavelmente você vai ser casado, você vai ter filho, você vai ter que catequizar um menino, você vai ter que sobreviver com sua esposa, você vai ter que trabalhar, você vai ter que sustentar a casa. E existem problemas que tangem ao bispo resolver e não ao leigo resolver. Eu acho que esse atropelamento é o grande problema e a forma como os leigos passam a lidar com os sacerdotes, de entender que ainda que ele seja um péssimo sacerdote, você é subordinado a ele. E você deve uma obediência ao sacerdote. Isso não quer dizer que é uma obediência cega. É uma obediência madura. De que, tipo assim, dentro do que a igreja me pede, e aí cabe a minha formação pessoal, eu vou jogar o jogo como a igreja manda eu jogar o jogo, e vou dever obediência ao meu padre, e zelar pelo meu padre, e rezar pelo meu padre. Que tem um limite ali, que chega uma hora que você tem que rezar pelo clero, tem que rezar pelo padre, tem que dar apoio ao padre, tem que fazer uma série de coisas, mas você tem que entender que no final das contas você é um leigo. E alguns assuntos tangem ao bispo resolver. E se o bispo ainda não conseguiu resolver, tenha paciência. Porque não é simples, porque as pessoas acham que as coisas da igreja são simplórias, e não são, é muito complexo muitas vezes um detalhe. Que aparentemente ali você olha é simples, é muito complexo. Como que o bispo vai pegar um padre idoso que está 30 anos numa paróquia e tirar ele de lá? Então, tipo, é complexo para o bispo resolver essa equação. Então, tipo assim, não é um mar de rosas, mas todo mundo tem que se esforçar, né? Quando eu falo de o leigo também ser zeloso, não necessariamente é chegar no seu padre e dizer, eu acho que o senhor errou aqui. Mas se ele vir aquilo ali, se ele está enxergando aquilo por conta do conhecimento dele, da experiência dele, ele se colocar a serviço e não simplesmente ficar como um espectador de, errou ali, aquele fulano errou ali, é porque fulano leu fez a leitura ruim demais. Pô, se você sabe ler tão bem, então vai lá, se oferece, né? É porque o pessoal do canto executa muito mal as músicas, escolhe músicas
antilitúrgicas. Se você sabe, vai lá colaborar, dê sua colaboração, se apresente ao padre, ao pároco e diga, padre, eu estou aqui, eu quero ajudar, se o senhor me permitir, eu posso ajudar assim, assim. Não é verdade? É verdade. Neto e Pedro, tem um balancear. Hoje, graças a Deus, os leigos, eles tomam uma dianteira que é preciso tomar. Hoje nós estamos no Atos Podcasts, estamos fazendo evangelização, vocês estão evangelizando, vocês têm uma igreja, isso aqui é uma igreja, é uma proclamação do evangelho, é uma ação profética, então vocês estão fazendo e sabem o que fazem. Então isso é lindo e a gente precisa respeitar isso. E aí quando o Pedro fala do limite, eu acho legal, porque essa palavra do limite, ela marca também a catolicidade. Porque se a gente não pôr um limite, por mais que a gente não ache que algumas coisas está perdendo a mão e a gente precisava atuar, mas se a gente não põe um limite, a gente vai começar a criar igrejas. Ah, não, eu não gosto desse padre, o bispo não faz nada, cheguei ao Vaticano, ninguém faz nada, vou fazer minha igreja porque não é possível. Vou fundar a minha lá em casa. Porque não é possível que estão pensando desse jeito. Teve um rapaz que fez isso na Idade Média, né? Deu E, muito certão. e depois tantos outros, né? Adorei, teve um rapaz que fez. Um Deu muito rapazinho ali. certão, não foi uma boa ideia, não. Então eu acho assim que esse limite se chama caridade. É caridade. A gente sabe que não está certo, a gente sabe que é um atropelo a tudo de bom senso e até a sacralidade do que a gente recebeu, mas também receber isso como uma ferida de Cristo na carne é também santificar-se. É verdade. É santificar-se. Então esse limite talvez é a grande ferida da nossa realidade. É uma ferida que, nesse sentido, positivamente, os cravos de Cristo na nossa vida, mas nos faz santos. Porque a caridade nos faz santos. Se você pegar grandes exemplos de santos, Padre Pio sofreu perseguição e foi obediente. São Francisco de Assis sofreu perseguição, foi obediente. Joana d'Arc sofreu perseguição, foi queimada na fogueira, foi obediente à igreja. Então o caminho da obediência sempre traz bons frutos, né? Aqueles que foram desobedientes não trouxeram bons frutos. Então, no final das contas, ser católico é ser obediente, é entender que eu tenho alguém a quem eu recorro, a quem eu peço permissão. Isso vale, inclusive, na vida leiga, de ter bom diretor espiritual, que cuide da sua vida, que acompanhe seu matrimônio, que fale, isso aqui eu acho que não é o caminho, eu acho que é melhor, mais saudável você vir por aqui. E você obedecer. Porque entender que toda vida que você é senhor de si, você provavelmente vai se perder. E aí é a teoria do Olavo de Carvalho da paralaxe cognitiva, né? A capacidade que nossa inteligência tem de voltar contra si mesmo e se destruir. Então, quando eu me coloco numa posição de padre, eu preciso de ajuda nessa matéria. Eu tenho essa gama de opções. O que o senhor acha? Meu filho, conhecendo sua história, eu acho que o caminho mais saudável para você é por aqui. E você segue lá o que o padre disse, entendeu? Porque você vai... Se der errado, você fala, padre, deu errado, vamos criar um novo caminho aqui? Pronto, você colocar esse chapéu da humildade e da obediência ali. Poxa, como é que eu posso ser mais obediente, né? Isso vale também para o matrimônio também. Como é que eu posso ser mais obediente à minha esposa? Aquela louça que ela pediu, eu não demorar 3 dias para lavar, né? Eu lavar na mesma hora. Tá ouvindo aí, né, Cristiana? Eu lavo na hora. A louça eu lavo na hora. Eu esqueço as outras coisas. Olha aí, Cris, ele tá fazendo uma proclamação pública de obediência, viu? A partir desse episódio, não demora 3 horas, cara. Demora 2. Padre, a ideia era a gente conversar sobre o jubileu, mas a Eucaristia tomou... Coisa boa. Tomou a frente. Tomou a frente aqui, que era outro assunto que a gente queria aprofundar mais ainda, né? A gente pode continuar falando sobre a Eucaristia? Podemos. E aí a gente fala também um pouquinho sobre o jubileu. Padre, então, continuando aqui, nosso papo aqui sobre a Eucaristia, Santa Missa. Eu tenho uma pergunta simples sobre a Eucaristia. Fácil. Que eu tenho um pouco... Eu racionalizo muitas coisas. Então é uma pergunta que eu mesmo tenho dificuldade. Que é a Santíssima Trindade e a Eucaristia. Então como é que fecha essa conta, entendeu? Então como é que cabe uma coisa tão grande em algo tão simples assim? E, tipo, óbvio que é um mistério, que não dá para saber tudo, não dá para racionalizar tudo, mas da profundidade que aquilo é, do que de fato é aquilo ali, e que não é algo tão simples. Então a pergunta seria meio que, como que o próprio Deus
cabe em algo tão simples e tão pequeno? É uma bonita pergunta, exigente. Existe uma trindade que a gente chama na teologia, uma trindade transcendente, que é a experiência da trindade na sua inabitação, na sua experiência mesmo. Então, essa a gente não tem acesso, é o amor, a relação de Deus Pai, Filho e Espírito Santo no céu. E essa é a transcendente, e existe a trindade imanente, que é a trindade que se fez no nosso mundo, na nossa realidade, que é a trindade que a gente tem acesso através de Jesus Cristo. Né? Jesus Cristo é a trindade, é a forma da gente tocar a trindade transcendente, que é a trindade imanente, aquela que é a nossa realidade. E essa trindade imanente, que é o Cristo, é marcada pela kênose, né? E o texto de Filipenses é o texto mais maravilhoso que todos conhecemos, vocês conhecem, que é o Senhor que se fez tão pequeno, Deus que se fez tão pequeno, tornou-se escravo e morreu na cruz. Então, a palavra central para entender a dinâmica da Eucaristia, a dinâmica do aniquilamento, a dinâmica da entrega absoluta de Deus na simplicidade da história é a kênose, que é o rebaixamento. Deus não se revela no subir, mas ele se revela no baixar. Então, o pão, que é algo tão simples, tão absurdamente simples, nós tocamos Deus através, ou melhor, nós entramos no mistério de Deus através de tão simples, tão esvaziado que é o pão. Porque a dinâmica de Deus é essa, a dinâmica de Deus é kenótica, a dinâmica de Deus é esvaziar-se. E aí, Pedro, essa sua pergunta, ela faz pensar na forma da religião que cristã que nós vestimos. É uma religião marcada pelo esvaziamento, pela entrega, pelo aniquilamento. Porque é humano, o ser humano é isso. O budista, o cristão, o hinduísta, qualquer religião, ela é marcada pelo esvaziamento. Nós morremos, nós sofremos. Só que a diferença entre nós e o hinduísta, o budista, é que nós damos sentido ao nosso aniquilamento. Nós damos sentido à nossa morte. E o sentido que nós damos à nossa morte, que é Heidegger, né, que é um filósofo espetacular, é o sentido que nós damos ao nosso ser aí, ao nosso ser que se entrega, é cristão. Eu estive no Sri Lanka e na Índia e eu vi as experiências da busca da religião como forma de chegar a Deus pela transcendência, pelo surto ao universo, pelo surto ao tudo. E nós nos jogamos a nossa realidade. E nós aprendemos a ser humano confrontando com a nossa realidade. Quando a gente se perde nisso, quando a gente perde o traço da nossa humanidade, a gente perde o traço da nossa divindade. Diferente das outras religiões, que elas, por mais que eles tentam se aniquilar, mas eles tentam se aniquilar para ir. A gente não, a gente tenta a viver a kênose como realidade profunda de tocar a nossa humanidade. É isso. Por isso da Eucaristia, por isso a simplicidade, porque é a dinâmica cristã. É a dinâmica do ser aí, do ser jogado a si mesmo, do encontro com si mesmo, do encontro com a nossa realidade. Sem medo da nossa realidade humana, sem medo de ser feliz, como diz o poeta brasileiro. Sem medo de ser feliz. Padre, a experiência lá nesses países, Índia, Sri Lanka, são países que o percentual de cristãos é 8%, 3%. Pequeniníssimo, né? E a quantidade de templos também proporcional a isso, né? Sim, muito poucos, né? Só vê templos budistas, hinduístas. Como foi? O senhor passou por quanto tempo lá? Deu para ter uma experiência? 3 meses passei lá. Deu para ter uma experiência. Hoje, a região é uma região marcada por muito conflito.
os governos eles estão massacrando os cristãos. Cada De que vez maneira? mais. Políticas que tiram os cristãos das áreas de governo, políticas que querem tirar, investir mais na tradição budista, hinduísta. Então, colocar de lado cada vez mais. Por meio de impostos, dificultando. Burocrática. E isso cria um ambiente hostil, né? hostil entre cristãos e hinduístas na Índia, entre cristãos e hinduístas. A maioria é hinduísta. Na Sri Lanka, entre cristãos e budistas, porque a maioria são budistas. Então, há um ambiente ruim nesse sentido. Mas o povo não. O povo ainda não recebeu totalmente. Existe só mais liderança. Quando eu estive lá, eu tive a oportunidade de participar, porque lá, quando há celebrações hinduístas, os cristãos vão preparar comida, vão lá para preparar para eles e preparar a festa para eles. E quando há festa cristã, um santo, os hinduístas vão lá preparar comida nas barraquinhas católicas. Existe essa troca. Então, existe essa troca, menos com os muçulmanos. Os muçulmanos são muito fortes, mas os muçulmanos, eles não interagem. Se separam. Então, existe lá um mundo muito, muito bonito, de um colorido religioso muito grande. E eu me apaixonei pela Índia e pelo Sri Lanka por causa dessa beleza do colorido religioso. E os cristãos, que são espetaculares. São pessoas apaixonantes, entregadas, que batalham pela sua fé dia a dia. A gente vive no mar de rosas aqui, né, padre? A gente ainda reclama, né? Reclamamos. Eu estou falando isso, claro, no sentido de ter acesso à nossa fé e poder proclamá-la. Poder proclamá-la, exatamente. É verdade. É lindo. 5 missas no domingo em cada paróquia. Todo dia tem missa em todo canto. Lá pequenas comunidades, uma paróquia, uma comunidade pequena, porque a maioria radical, outras religiões hinduístas, budistas, realmente... Agora tem muita diferença da igreja do Ocidente e do Oriente também, né? Inclusive católica, né? Diferença no rito, aí vai ter vários outros ritos, tem diferença na forma dos santos também, né? Índia e Sri Lanka são católicos romanos. Então, assim, lá na Índia é mais romano. Então, em razão dos conflitos, eles se tornam defendem mais o foco da fé. No Sri Lanka, eles conseguem colocar um pouco de traços de religiosidade deles. Terceiro olho, né? Quando eu cheguei, eles colocaram o terceiro olho em mim, eles fizeram a oração com incenso. Na Índia você não vê muito isso, mas no Sri Lanka você vê um pouco mais de sincretismo, mas eu acho que não tanto sincretismo, mas um recolher alguns símbolos para celebrar a fé. Então, é mais uma enculturação respeitosa. E não dá para rechaçar assim com veemência logo de cara, não né? Dá. Você tem que ir aos poucos, né? Respeitar. Senão você faz afastar, né? É verdade. É uma missão grande. É uma missão grande. Missão grande. Muito. Existem outros lugares do mundo em que os sacramentinos estão que enfrentam essa dificuldade de evangelização? A gente tem uma comunidade na China e Singapura, que é um pouco mais difícil, que a gente está começando agora, nem comunidade, são 2 padres que estão na China e em Singapura que estamos fundando comunidades lá. E Vietnã não, eu estive no Vietnã e Vietnã é um país que cresce tremendamente, cresce. Você vê todo mundo trabalhando e economicamente as coisas bem. E vizinho a Indonésia, né? Mais ou menos ali, né? Vizinho a Indonésia é um grande país católico, né? Vietnã? Não, a Indonésia... Indonésia são arquipélagos de países, lá são mais muçulmanos. É mais muçulmano? Mais muçulmanos. Você vai ter um país mais católico, Porto Príncipe. Também fica ali perto. Fica, acho que sim, Porto Príncipe, se eu não estiver enganado.
Me desculpe, mas tem. Não, Porto Príncipe Eu acho que Caribe. no litoral É Caribe. Exato. Como é que chama, Jesus? É um país que fala até português lá. Eu esqueci o nome do país. Mas a Indonésia é mais muçulmana. Hoje, o país mais católico da região é Filipinas. Sim. Filipinas lá são mais ou menos uns 80%, 90% de católicos. Ah, então me enganei. Eu quis dizer Filipinas e falei Indonésia. Lá em isso. Filipinas você tem uma cultura marcadamente ocidental. Quando eu estive lá, a gente via mais americano, mais norte-americano, né? Lá é mais ocidental, bem ocidental. Mas 80%, 90% são católicos. Sim. Padre, então, para Deus sempre o melhor. Para Deus Sempre a excelência. sempre a excelência. E se nós cremos que Jesus está na Eucaristia, vivo, né, em sangue, alma e divindade, nós precisamos dar o melhor para Jesus ali, né? Sem Em dúvida. termos de beleza, tudo que o homem pode criar e pode executar, fazer um belo santuário, vestes, né, o melhor metal, que é o ouro, por exemplo, né, utilizar. Isso às vezes escandaliza as pessoas, especialmente pessoas que não estão dentro da igreja e até julgam a igreja que a igreja é rica, né? Elas não entendem esse mistério de que para a gente precisa ofertar para Deus sempre o melhor, né? E dar excelência. A arquitetura atual, moderna, o homem moderno, ele pensa um pouco diferente do homem de 2 séculos, 3 séculos atrás. Eu acho que nós adaptamos, nós somos uma cultura clean. Então a gente pode dar o melhor, talvez, com uma arquitetura adaptada ao mundo moderno, pode ser, ou fazer. Nós temos comparação. Não sei se vocês conhecem a Igreja Palmariana. Eu vou falar da Igreja Palmariana. Tem muitos vídeos por aí, onde eles recuperam, Igreja Católica Palmariana, onde eles recuperam todo aquele glamour da igreja de séculos atrás. Isso escandaliza um pouco ao homem moderno. Eu acredito sim que, claro, eu não me escandalizo, mas se a gente puder adaptar a estética ao momento moderno, fazendo belo, bonito e com a sensibilidade moderna, eu acho que a gente dá uma resposta boa. A estética e a poética são 2 elementos fundamentais da experiência religiosa. Sem dúvida. Eles são os meios mais próximos do encontro com Deus. Uma boa música poeticamente vivida, Sim. uma boa poesia, ele te move. Uma boa arquitetura, uma bela arquitetura, isso te move. Remonta ao sagrado. Remonta ao sagrado. E leva ao sagrado. Leva ao sagrado, exatamente. Então eu acho que se pode encontrar uma forma que a gente toque o coração do homem moderno através de uma bela arquitetura, de uma bela poética. Sem dúvida alguma. Pedro? Tem coisa. Vamos falar sobre o jubileu agora? Vamos falar sobre o jubileu. Vamos. O Neto vai cantar o hino do jubileu agora. Vamos pular essa parte. Padre, conta um pouquinho pra gente. Como é que surgiu essa tradição do jubileu dentro da igreja a cada 25 anos, né? Até mesmo a nossa proposta aqui é falar para o povo católico, porque o povo católico é o primeiro que precisa saber isso na ponta da língua, né? Para quando vier, né, outros, os amigos, os familiares de outras denominações, outras igrejas, né? E rapaz, que história é essa aí? Esse jubileu, como é que é isso? Essa história de porta? O católico precisa saber, né, padre? Verdade. O católico precisa saber. Nós estamos vivendo um tempo de jubileu. É um tempo extraordinário, é um tempo de graça, um tempo de misericórdia, marcado pela esperança, que é o tema do jubileu. O jubileu é de tradição judaica, é de tradição de raízes profundamente judaicas. Os judeus celebravam o jubileu como tempo de descanso. Descansava a terra, descansava o corpo, e até mesmo era um tempo de perdão. Perdoava-se as dívidas. Então, era um tempo marcado pelo perdão. Aí a festa era grande, hein? A festa perdoava era... até as dívidas. Imagina hoje. Padre, eu acho que eu não estou no tempo de jubileu, não. Imagina Padre. se o Wall Street... Ninguém perdoou nenhuma dívida trabalhando igual um camelo. Jubileu não bateu a porta ainda não. Papo não abriu o jubileu pra mim, não, viu? Essa é ótima. Até aí, chamamos os nossos irmãos judeus. Não, mas vai até novembro, né? Dezembro. Pode ser, homem de Pode pouca fé. Homem de pouca fé. Aí tem que se agarrar. Então, essa grande tradição do perdão das dívidas,
do resguardar a terra. Era um tempo extraordinário na tradição judaica. E o Jubileum recorda exatamente esse instrumento do convite de chamado todos ao jubileu. Na tradição católica, puxou essa experiência. A tradição católica, em 1300, o Papa Bonifácio, ele com a sua bula, ele marca o jubileu na igreja. Antes, a tradição judaica era a cada 50 anos. Para nós, católicos, a cada 25 anos. Então, ele marca o tempo do perdão. Aí é o perdão não das dívidas materiais, perdão das dívidas espirituais. Bem que poderia ser. Poderia ser, de repente. Mas... Nós poderíamos assumir mais a tradição judaica. Mas aí em 1300 começa. Desde 1300, a igreja celebra a cada 25 anos esse ano da graça de Deus, onde os católicos celebram o ano do perdão. É um ano em que nós celebramos um recomeço. Cada um de nós, cada católico, cada cristão toma essa decisão. Vou recomeçar, vou restartar a vida. Toma essa oportunidade de restartar a sua vida. O que na tua vida você está precisando restartar? Recomeçar. Recomeça. O jubileu é o ano do perdão, é o ano do recomeço. Mas aí traz também uma temática. E o Papa de cada época é que sugere essa temática. Exato. Né? O jubileu esses 25 anos é o jubileu da esperança. O jubileu no ano 2000, não foi? Foi o jubileu da misericórdia. Tinha até os ministros da misericórdia. Mas é um tema, pelo momento que vivemos, um momento muito marcado por esse sentimento de um mundo marcado por guerras. A gente vê tantas situações de guerras no mundo, seja ali na Rússia, seja Israel, seja outras situações na África, tantas situações de guerra, tantas pessoas migrando, morrendo. E é um momento em que o mundo está vivendo esse tempo delicado de sofrimento. E aí o Papa chama, então, a esperança. Temos que ter esperança, renovar a nossa esperança. Acho que basicamente é para o momento que vivemos. De onde é que vem, então, o simbolismo da porta? De atravessar a porta, entrar pela porta do templo, né? Essa tradição é uma tradição propriamente de Bonifácio, que ele começou abrindo a porta da igreja. Por quê? Porque naqueles anos, você imagina a Europa celebrando o jubileu em 1300, que foi o ano. Todos indo para entrar à Porta Santa do Vaticano. Então, todas as estradas da Europa ficavam cheias de peregrinos saindo de todas as partes da Europa, indo para a porta do céu, que é o Vaticano, o ponto de partida e o ponto de chegada da unidade da igreja. Então, essa grande tradição da porta é a tradição realmente de entrar por esse lugar sagrado, que é o Vaticano, que é Roma, que é a mãe da unidade, que levava todos os peregrinos a esse lugar para entrar na porta e receber as suas indulgências. Sim. Então o Papa ele institui os templos que os cristãos podem fazer a peregrinação para ter acesso às indulgências. Se você puder falar um pouquinho mais, a questão dos templos, a questão também dos benefícios, né, o que é que o ano jubilar confere ao cristão católico. As portas foram quatro portas em Roma. São Pedro, São João de Latrão, Santa Maria Maggiore e uma porta de um presídio. De um presídio? De um presídio. O Papa quis fazer uma porta num presídio e abrir essa porta jubilar para recordar os presos e que o jubileu chega a eles também. Pensei que era em homenagem ao pessoal que é casado. Ainda tem esperando pra você, ó. Olha lá, os casados vão te pegar. Vou pedir pra esposa dele conversar com o senhor. Casado, né? Você vai apanhar. Que tal, bem? Então, assim, essas quatro portas foram portas escolhidas. No decreto do Santo Padre,
ele não coloca portas de outras igrejas. As únicas portas são essas. São as oficiais. São as oficiais. Não existem outras portas. As outras igrejas não têm portas santas. As outras igrejas são lugares santos onde você recebe também essas indulgências, essas graças do jubileu. Mas quis se privilegiar as portas de Roma, e aqueles que puderem ir a Roma irão às portas jubilares. Mas as nossas igrejas não têm portas santas, não foi estabelecido portas santas nela. Elas são também espaços de indulgências plenárias. Mas foi uma opção. Entendi. Uma opção que foi feita. Uhum. Aí, Neto, você perguntou sobre indulgência plenária. Ou quais são os benefícios, né? Ou quais são os requisitos que o cristão católico precisa também cumprir para ter acesso, né? Indulgência plenária é uma palavra que talvez remete a nós ao período da reforma, ao período sofrido daquela compreensão, mas a indulgência plenária ela tem uma teologia muito bonita, muito bonita. O que é indulgência plenária? Vamos entender, ela está muito ligada com relação ao perdão. Peraí, bem rapidinho, você já presta atenção agora que você vai cortar e mandar pro coleguinha protestante lá, para ele entender agora o que é. Que nem Lutero conseguiu entender, você vai entender agora. Danadinho. Danadinho que precisa ter umas aulas aqui no Atos Podcast. Manda esse corte aí pro amiguinho, né? A gente precisa entender a indulgência plenária a partir... talvez, vamos pensar em algumas imagens. A primeira imagem é a imagem do prato quebrado. Uma criança está lavando com a sua mãezinha os pratos, e aí cai o prato, quebrou o prato, e aí a mãezinha abraça a criança e diz: eu te perdoo, meu amor, não te preocupas, eu te perdoo de todo o coração. Mas agora, meu amor, vamos recolher os cacos do prato. Ou seja, o perdão você teve, mas o prato continua quebrado. Você precisa recolher o prato e cuidar do prato. Bem simples a imagem. Pena temporal, né? Pena temporal. É os cacos. Então, a indulgência está ligada profundamente à confissão. Você confessa, você recebe o perdão dos seus pecados pelos méritos de Cristo. Seus pecados estão perdoados. Você tem o perdão absoluto dos seus pecados. Mas o sacerdote precisa, pedagogicamente, te dar uma penitência pelas penas temporais. Reparar isso aí, né? Reparar isso, você tem que reparar, meu filho. Não era muito bom, né? Aí você tem que reparar. Faço o que eu quero. É uma coisa prática da vida, não é muita teologia, metafísica, não. O meu filho diz assim: pai, mas eu já me arrependi, eu já fiz uma reflexão. Sim, não basta. O prato está quebrado, meu filho. O castigo. Para que o castigo? Eu já disse que eu me arrependo, eu já pedi desculpa. Não, mas... A ideia de você pegar seu irmão por causa de uma raiva, meter-lhe um soco na cara, vai lá o padre, pede desculpa, padre, mas o coitado tá lá com a cara quebrada. E você não vai, talvez, ter a amizade dele, tá com ódio de você. Isso não apagou. Né? Não apagou. Você precisa buscar um caminho penitencial. E por isso que na tradição, a penitência sempre foi um elemento muito forte na tradição da igreja. Quando a pessoa pecava, no início da comunidade de fé, no início das igrejas, das comunidades primitivas, eles chegavam ao bispo, dizia: padre, eu pequei, então o que eu faço? Passa 6 meses fora da igreja, fazendo isso, e sofria para você reentrar na comunhão, porque você quebrou a comunhão. Você recebeu o perdão de Deus, mas você fez algo muito feio, muito horroroso, quebrou a comunhão na comunidade, diante da comunidade, diante de você também. Então, esse caminho penitencial é exatamente o que a indulgência plenária te redime. Né? No lugar do sacerdote te dá a penitência, você, ao celebrar a confissão, você faz um caminho penitencial, e esse caminho penitencial vai te redimir dessas penas
temporais que você teve. Você faz um caminho de peregrinação, você faz um caminho de adoração, você comunga, faz todo um caminho penitencial. Por quê? Isso vai, dentro de você, alimentar um caminho também de juntar esse prato, trazer de volta a imagem de Deus que você havia perdido. Recuperar sua dignidade. Recuperar sua dignidade. Filho de Deus, né? Claro que o pratinho vai ficar, talvez, algumas coisas vão ficar, mas você colou, você retomou essa imagem de Deus você retoma, porque você está fazendo um caminho penitencial para isso. E, obviamente, as consequências dessa realidade fica por um certo tempo, mas se você fez um caminho bom de recuperação, então esse caminho, e aí é que está o forte disso, esse caminho penitencial te dá a graça de recuperar a imagem de Deus. Tem outra imagem que eu acho que é muito interessante, que é a imagem da doença, do doente. Você está com uma doença grave, uma dor de barriga severa, aí você vai ao médico, você recebe o medicamento, você se recupera, mas você fica frágil. Você precisa tomar algum medicamento para recompor a flora. E então, você vai ao sacerdote, você confessa, você recebe o medicamento, você se cura, mas você fica fraco. Está fragilizado ainda ali, né? Então, a penitência que você recebe é o medicamento devagarinho para te ajudar a recuperar a tua saúde completamente, porque ficou efeitos dessa doença. Perfeito. Da mesma forma, é a experiência da indulgência. O caminho de indulgência, se você faz com verdade, se você vai à igreja, você faz a sua peregrinação, se você confessa, se você comunga, se vai à Eucaristia, então você faz isso com verdade. Então esses são os medicamentos necessários para você redimir as suas penas temporais. Então eu acho que com isso a gente tem uma ideia do que seria a indulgência. Para você, a indulgência plenária te recupera das penas temporais, te redime e te dá um caminho para recuperar a imagem de Deus que você havia perdido. Padre, então de forma prática, para lucrar as indulgências plenárias do ano jubilar, o cristão católico precisa se confessar? Precisa primeiro se confessar, é o ponto de partida, fazer uma visita a uma igreja jubilar, segundo. Terceiro, fazer orações. Participar da Eucaristia? Participar da Eucaristia, mas aí você pode fazer umas orações em intenção do Santo Padre, aí é fundamental. No santuário, você vai, depois da peregrinação, tomando o santuário, você confessa, faz um caminho de peregrinação na igreja, chega no Santíssimo, faz umas orações, um livrinho de orações que vai ter à sua disposição para rezar intenções do Santo Padre, vai à Eucaristia e comunga. Fazendo esse caminho, você tem as suas indulgências plenárias. Isso para você, e isso para os falecidos que estão no purgatório. Perfeito, perfeito. Muito bom, Pedro. Ficou bem didático aí. Né? Espero que todo mundo tenha entendido. Se não entendeu, volta, repete, assiste de novo. Mas ficou perfeito, padre. Ótimo. Que bom. Ótimo. Agora, quando o senhor fala, ia uma porta santa, mas aí só tem essas 4 lá em Roma. As condições da indulgência plenária é ir a uma igreja, né? Tá. Se você vai a uma igreja jubilar, você vai ter sua indulgência plenária. Pode ir a uma porta santa também. Tudo bem. Uma coisa é a porta santa, outra coisa é a igreja jubilar. Pronto. Exatamente. Então, até ia falar que se fosse assim, o Lula tava dificultando muito o escapar, viu, meu amigo? Tá caro, viu, macho? Ir pra Roma, tu é doido, macho. Se fosse um governo antigo era mais fácil, mas nessa época eu ia falar assim, não vai dar pra mim, não. Não dá não. Desculpa aí, né? Me esforcei, mas não vou conseguir, não. A Roma não dá pra ir. 3 meninos, padre, pra levar pra Roma é menino demais, não tem condições, não. Tem jeito. Todos os caminhos levam a Roma. Pronto, respondeu. Os nossos santuários são Roma também. Muito bom. Padre, então a igreja jubilar, cada igreja local define as suas, é isso? Cada diocese, a arquidiocese define a sua. Aqui em Fortaleza, por exemplo, na região metropolitana, na região São José, que é o centro de Fortaleza, tem 4 igrejas jubilares. Uma igreja é a catedral, outra igreja
é Santuário de Fátima, outra igreja Sagrado Coração de Jesus e a nossa igreja Santuário Arquidiocesano de Adoração, Igreja de São Benedito, é um santuário jubilar. Isso só falando no centro, aqui em Fortaleza. Tem outros que eu não tenho agora, mas vá no site da Arquidiocese, deve estar lá que você lista, tem né? todas as igrejas jubilares. E a nossa igreja, Santuário Arquidiocesano de Adoração, Igreja São Benedito, é uma igreja jubilar, está preparada para você ir e viver essa experiência especial. Maravilha. Se você mora em outra cidade, procure aí no site, Instagram da sua diocese ou arquidiocese, com certeza vai ter lá também a relação das igrejas jubilares. Não perca essa graça, essa oportunidade. Padre, agora vamos falar um pouquinho da programação do Santuário Arquidiocesano, né? Agora, interessante, Padre, é a paróquia São Benedito, que Isso. depois foi, como é que a gente pode dar o nome? Erigida a santuário? Como é que é? Muito obrigado, Neto, por trazer essa pergunta, porque existe certa dificuldade de entender o santuário. Às vezes falamos Santuário São Benedito, As pessoas confundem, né? Igreja São Benedito, Santuário Arquidiocesano de Adoração é a vocação primeira daquele templo. Quando os sacramentinos chegaram, havia uma capela pequena de São Benedito, desde 1800 e tanto, no final do século XIX, e existe uma pequena capela, que nem era paróquia, era capela, fazia parte de outra freguesia. Então era a capela de São Benedito. Quando os padres sacramentinos chegaram, por volta de 1937, 35, 36, 37, 38, foi a fundação do santuário. Quando eles chegaram, eles receberam a casa do idoso, porque ali onde estamos era a casa dos padres idosos da arquidiocese. Então, eles receberam todo o patrimônio, que era a casa dos idosos, e mais a capelinha da casa dos idosos, que era uma capelinha, que era São Benedito padroeiro naquela época. Quando os padres sacramentinos chegaram em 1938, o arcebispo Dom Manuel pediu para que fizesse um santuário de adoração perpétua. Os sacramentinos, então, fundaram o Santuário de Adoração Perpétua e desde 1938 até 65 era só santuário. Não existia paróquia, só santuário. Entendi. E aí, na década de 60, foi erigida a paróquia de São Benedito. Então o santuário vem antes, né? O santuário vem antes. Então a imagem, só que por certas dificuldades, acabou a paróquia São Benedito tomou maior relevância, né? Maior publicidade, e a gente está tentando recuperar. Recordemos que o Santuário Arquidiocesano de Adoração é o sentido da nossa missão, ter Jesus adorado dia e noite, que a gente vai começar, se Deus quiser, a adoração noturna também. Temos a adoração diurna, mas a gente logo começa a adoração noturna. Se você quiser ser um adorador, né, Pedro? Joia. Vamos lá, ser, Maravilha. ser adorador noturno, ou seja, você vai, uma vez por mês, tem o local para dormir, você vai, tem o seu grupo de adorador, 1 hora de adoração e volta para dormir, porque vai ter espaço de hospedagem para dormir. Exatamente. O Matheus se empolgou agora. O Matheus achando que era a noite toda e estava triste. Não, rapaz. é só 1 horazinha. Só 1 hora, Matheus. Acorda ali, bate. O Neto aí, se ele fizer uma noite toda de adoração, 1 mês você vai se recuperar. Aí, meu amigo, aí matou o homem. Depois que eu fiz 30 anos, cara. Aí. Padre, agora o senhor falou santuário de adoração perpétua, né? Perpétua. Mas é aberto 24 horas? Não, né? Não, Neto. Hoje ele é santuário de adoração diurna. Atualmente certo. É só o dia, domingo a domingo, todo dia, até as 18 horas, nós temos Jesus lá exposto. Agora, nós estamos retomando a adoração perpétua, que é colocar à noite. Toda noite também, se Deus quiser. Mas é na nave central ou tem a capela? Temos o trono, na nave central, temos o trono eucarístico dessa época. Você chega no santuário, você já vê o trono eucarístico do lado. E fica lá, na nave central. Sempre. E temos a guarda de honra. Se você quiser ser guarda de honra, é 1 hora por mês de adoração durante os dias. Você escolhe um dia e um horário e você faz. Nós temos hoje guarda de honra, que é as guardas que ficam. Antigamente eram mulheres, hoje em dia não. Homens à noite, mulheres durante o dia. Hoje em dia tem mulheres e homens que fazem a guarda diurna.
Sim. E aí a gente vai pensar na adoração noturna também. Um dificultador seria a questão da segurança ali à noite. Não, porque à noite Como é que vai tá? dormir lá. Né? Certo. Hoje em dia você entra, tem estacionamento, não haveria dificuldade. Tem um estacionamento próprio Tem lá? um estacionamento próprio. Então você entraria, passaria a noite, não haveria nenhum problema, porque o santuário fica fechado, obviamente, Entendi. e você fica à noite em adoração. Então, obviamente, hoje é um ambiente que à noite é um pouquinho, tem suas situações que nos deixa preocupado, mas para os adoradores não teria problema, porque passaria a noite lá mesmo. Ah, entendi. Tudo bem. É porque eu estava na minha cabeça que ficava aberto o templo, não fica fechado. E aí só entra quem está inscrito na... É uma escala que vocês fazem? É uma escala. Então qualquer pessoa pode se voluntariar para adoração. Maravilha. É importante porque... Pessoas e grupos. Pessoas e grupos, sim, pode. Maravilha, padre. Muito bom. E qual a programação que o senhor tem aí para divulgar? Então, nós estamos recheados de programação, tomamos a ideia da experiência do Vaticano e cada mês teremos experiências de romarias. Vamos começar com a Romaria das Comunicações, no dia 15 e no dia 16. Agora de janeiro. De fevereiro. 15 e 16 de fevereiro começamos porque a gente quis trazer todos os meios de comunicações, aqueles que nós conseguimos, para apresentar a experiência do nosso jubileu. Então, no dia 15, vamos ter um workshop, todo dia, trabalhando sobre comunicação, vai ter presença virtual do Padre Zezinho, vão ter outras presenças que vão dar uma formação pela manhã sobre a comunicação na igreja. E à tarde a gente vai ter um workshop de fotografia também com um profissional nesse dia 15. E no dia 16, missa das 8 horas da manhã, junto com uma mesa redonda com os meios de comunicação que a gente conseguir, que juntamente com a presidência do Padre Bruno, que é nosso vigário episcopal, e vamos ter uma grande celebração trazendo o máximo de comunicadores possíveis para apresentar o nosso caminho durante o ano. Maravilha. Acho que o Atos, então, vai se fazer presente também. Né? Se Deus quiser. Eu tinha entendido outra coisa. Quando eu falo da Romaria da Comunicação, eu ia dizer que era uma ideia muito boa para muito paróquia. Pega a Pascom, manda lá pro Quixadá sem caminho de volta, né? Já melhora um bocado a mão de comunicação. Aí eu ia falar, essa ideia é boa para um monte de... Eu vou levar para um monte de igreja. Eu rio ou se eu choro, Pedro. Ó a língua. Então a gente não... Pedro. Nós temos... Então, a programação durante o ano tem várias coisas. Só para ter uma ideia, porque não dá para mim falar todas aqui. Mas, por exemplo, em fevereiro nós vamos ter o Jubileu da Segurança, trazendo Forças Armadas, trazendo segurança privada para celebrar e abençoá-los, trazendo para o santuário. A gente vai ter, em março, Jubileu do Mundo da Política, trazendo prefeitos, homens de política para celebrar e rezar por eles. Então, vários jubileus que a gente vai ter, como o Vaticano. A gente pegou a experiência do Vaticano e trouxe que no Vaticano vai ter Jubileu do Mundo das Políticas, Jubileu do Mundo dos Empresários, enfim, vários jubileus, Jubileu do Mundo da Justiça, a OAB vai estar conosco. Então, vários segmentos da sociedade. Da sociedade que vão celebrar o jubileu no santuário e a gente vai rezar, pedir a Deus para que a gente viva essa experiência de verdade. Show. Muito legal, padre. Uma dica que eu lhe dou é, depois do jubileu aí da política, o senhor convide um padre exorcista para fazer um detox, né? Vai que fica alguma outra coisa por lá, né? Tem que soltar uma, né, padre? Na dúvida, aí eu vou dar uma higienizada espiritual no ambiente, né? Matheus, não corta o microfone dele não, viu? Ei, mas muito boa essa ideia, padre. Legal. Gostei da programação. Exorcismo? Não, também. Você vai ter que indicar um exorcista, tá? Tá bom, tem que vou ser indicar. amigo dos homens. Pronto, vou indicar. Tem uns bons. Padre Roberto, bem-vindo aqui, que é de casa aqui, ó. É, de casa. Centroavante. Padre, qual é o Instagram lá do santuário? Para quem Santuário... Podemos recorrer à Santuário... ajuda aqui do Ícaro. Isso, Santuário Eucarístico CE. Santuário Eucarístico CE. Tudo junto. Pessoal, a gente vai colocar aqui, ó, na descrição e também aqui no vídeo. Viu, diretor? Olha a edição aí, mano. Joga na tela aí pro pessoal. Ô, rapaz, desculpa. E aí, viu,
Neto, uma coisa interessante que vai ter no santuário vão ser as missas em vernáculo. Então a gente optou por cada domingo de cada mês ter missa. Primeiro domingo vai ser missa em inglês às 10 da manhã. Segundo domingo vai ser missa em espanhol. Terceiro domingo vai ser missa em francês. Quarto domingo vai ser missa em italiano. E quinto domingo vai ser missa em latim. Quando houver quinto domingo, temos a missa em latim. Então, você é convidado, a gente vai fazer publicidade para que todos os domingos, às 10 da manhã, tenhamos uma missa em uma língua específica, vernácula e latim, obviamente, para que a gente possa estar vivendo a experiência bonita O também. senhor vai celebrar todas essas línguas aí? Todas, normalmente. Obviamente o senhor fala todas essas línguas, né? Falo, sim. É o fraco. Muito bom. É. É verdade. A gente tem lá em casa, porque eu fui passando pelos lugares e comprando os mensagens. A mala do senhor. A gente aqui tem dificuldade no português, né? Não é, mas... O padre vai celebrar em 5 idiomas. Muito bom, viu, padre? Mas a intenção disso é estar unido à igreja como um todo, como todo mundo. Exato. Fortaleza é um país, nosso país, né? O nosso país de fora do Ceará. Nossa cidade é uma cidade turística. Então, existe gente que vem de tudo quanto é parte. Então, primeiro a gente queria tentar ver se movia os nossos turistas a fazer uma experiência conosco. Tá. E depois estar conectado a esse mundo linguístico tão bonito. Nós católicos somos espetaculares, somos universais. Somos universais. Somos em tudo quanto é canto. O bom disso é porque, como a missa é a mesma, você tendo a sua liturgia diária, você vai acompanhando ali no português, você sabe. Não tem como se perder, né, padre? A gente está agora terminando vamos colocar no ar um aplicativo no Google Play, Santuário de Adoração, e também na App Store, Muito Santuário bom. de Adoração. E aqueles que chegarem lá vai ter todos os caminhos de acesso, seja a peregrinação, como fazer, seja os cantos, seja o ordinário da missa. Muito bom. A gente vai ter, quando você chegar lá, você vai ter o aplicativo à disposição para você ter todos os recursos para visita e para celebração. Hoje não está disponível ainda esse aplicativo. Já quase terminando, Quase a gente pronto. estava num processo, agora mais uma semana a gente vai estar com ele disponível. De repente, quando Já for tiver, ao né? ar esse episódio, já tiver, a gente já coloca aqui na descrição. Se estiver aparecendo aí, pessoal, é porque já está disponível. Se não, é porque não está disponível, não. Mas é só seguir lá o Instagram, Santuário Eucarístico CE. CE. Segue lá o Santuário. Todo mundo está convidado a visitar, a fazer essa experiência, né, do ano jubilar, não é isso, padre? E no Jubileu da Comunicação a gente vai lá. Nós estaremos lá, padre. Nossa, vai ser Conte com o Atos aqui, viu? Bom demais. Vai ter uma contribuição insignificante, mas a gente vai lá. É isso, cara. Fazer nossa parte lá dentro da arquidiocese lá. Pedro, tu és Pedro. E sobre essa pedra. Ele escuta isso desde que pequeno, mas... E padre, show de bola, viu? Muito legal a programação e muito legal a inovação de aplicativo, de várias soluções, muito trazer bom, propostas novas. Acho que a igreja precisa disso. Às vezes a gente cai numa mesmice sempre, às vezes a gente pode arriscar um pouco mais ali na evangelização. É muito legal. Parabéns, viu, pelo trabalho. Obrigado, Conte Pedro. com a gente aqui. Obrigado, Pedro. Obrigado, Neto, por essa oportunidade tremenda. Os seguidores que estão aqui, tenho certeza, muita gente participa porque sabem da qualidade e da experiência que eles vivem ao participar desse programa. Então, eu tenho um maior orgulho, uma alegria de estar com vocês, sabendo que eu faço parte dessa multidão de testemunhas de Cristo que quer proclamar o Evangelho. Padre, muito obrigado. Muitíssimo obrigado, viu? Por sua generosidade, pelo tempo cedido aqui a gente, e a todo mundo que está ouvindo e vendo o senhor. E esperamos que muitos e muitos católicos e, quiçá, até neoconvertidos, né, digamos assim, né, que venham para a nossa igreja, vivam essa graça do ano jubilar, seja lá na igreja jubilar, que é o santuário, ou em outro, peregrinando a Roma, né? E que seja um ano de muitos frutos para a igreja, né? Amém. Amém. Padre, agora 2 perguntas para terminar. O senhor já viajou muito, né? Graças a Deus.
um país que o cara que é católico tem que recomenda essa viagem aqui, vai ser show de bola. E um santo da sua preferência, né? Um santo da sua preferência aí. Não vale o fundador do Estados Unidos. É tendencioso. Tá certo. É igual eu vi o Frei Ademir. Frei Ademir, qual é o seu santo da sua predileção? Aí não vale. Santo de minha predileção é Pierre Georges Frassati. Você agora, Pierre né? Georges Frassati é um jovem piamontês. Ele é adorador, foi adorador numa das nossas igrejas, adorador noturno. Pedro Jorge Frassati. Se você quiser depois buscar Pedro Jorge Frassati, é um jovem italiano, adorador, e ele é um exemplo grandioso de vida, de adoração e de cuidado com os mais pobres. É um homem que eu admiro muito no caminho de consagração a Deus. E um país que eu acho assim... Eu me conecto com os países por causa do povo, das pessoas. E assim, me apaixonei de uma forma muito particular por Colômbia. É um país muito marcado pela catolicidade, mas também pelo carinho, pelo cuidado com que eles têm com aqueles que são visitantes. Então, pelo tempo que eu vivi lá na Colômbia, é um país que realmente... E pela catolicidade, um povo muito católico, muito apaixonado pela Virgem de Tinquiquirá. Que a Virgem de Tinquiquirá possa abençoar-nos. Padroeira deles, né? Padroeira da Colômbia. Maravilha, Show. Maravilha. Então vamos já marcar um podcast para falar sobre o... Como é que tá o nome? Do santo aí que você referiu? Pierre Georges Frassati. Isso. Ele vai Pedro Jorge ser beatificado, ele vai ser santificado agora junto com o Carlos Acuti, né? Declarado santo. Um podcast só para falar sobre ele. Perfeito. Padre, então dê-nos a bênção. Gente, clica aí no botão para se inscrever. Não paga nada, é de graça, tá bom? Rapidinho aí, ó. Vou esperar agora. Dá o pause aí. Voltou? Clicou no botão? Isso aí. Se inscreve que você ajuda demais. E segue lá o Instagram do Santuário. Mais alguma coisa, Igor? Esquecendo? Inscrição no workshop, padre. Produção Ícaro, aqui. Produção está soprando. Isso, o Ícaro está nos recordando aqui, que está na organização desses eventos. Vamos ter o workshop, como eu falei anteriormente, um momento espetacular, um dia todo de formação com grandes nomes. E você pode se inscrever através do Santuário Eucarístico CE. Vai lá, Santuário Eucarístico CE, que você se inscreve para o nosso workshop do dia 15 de fevereiro. Tem um link na bio, Ícaro? Link na bio, viu, pessoal? Aí recorda, todos os nossos pasconeiros, todas as pascons na nossa arquidiocese, está convidada para ver esse momento espetacular. Todos, né? Show. Show de bola. Todos. Todo mundo pode ir que vai se aprender muito. Deixa o like aí, gente. Agora vamos receber a bênção do Padre Francisco Júnior aqui pra gente. É verdade, é a primeira vez que eu participo de um podcast e foi uma coisa gostosa, leve, né? Vocês fazem esse momento realmente de irmãos. Obrigado mesmo. E apoiem esse canal, apoiem esse lugar, porque é um lugar onde Deus se revela a partir da partilha de irmãos, a partir desse ágape de Deus. Então, peçamos que o Senhor Deus abençoe através da mediação de nossa Mãe, Senhora do Santíssimo Sacramento. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus de amor e bondade, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado, Padre. Obrigado. Gente, brigadão. Deixa o like aí e até o próximo Atos Podcast.